Oi, Sara. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa terceira semana de inovação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. A gente vai nessa abertura. Temos alguns especialistas de mercado que vão fazer alguns cases que têm aí acontecido com frequência no mercado, só para conhecer um pouquinho do que está se falando dessa tecnologia, né? E como que a CPTM pode usar essa inovação, pode usar essas tecnologias a favor do nosso serviço para melhorar o transporte dos nossos passageiros. Bom, então, hoje nós vamos ter Jonas Leandro Gomes, por favor, Fabiano Costela, e o Rodrigo Nóbrega. Sejam todos bem-vindos. Agradeço por estarem aqui, agradeço a todos que estão presentes, agradeço as pessoas que estão online. Então, vamos começar a falar. Jonas, ele é um pesquisador em matemática, doutorado pela Universidade de São Paulo, tem uma cadeira sólida na Câmara Municipal, onde atua a função de chefe de cerimônia, secretária lidera desde 2019 essa função, tem experiência em revisamento de delegações internacionais, conduziu a primeira cerimônia da posse híbrida da história da cerimônia nacional, é consultor de tecnologia e tem atuado na disseminação de boas práticas em inteligência artificial na gestão pública. Fabiano, Digital Transformation Innovation Director da Accenture, tem experiência de 18 anos na Accenture, onde se especializou com líder de transformação digital, tem expertise em inteligência artificial, dados generativa e tecnologias de interativação. Atua como líder de escritório de inovação na Accenture na Latam, na qual ele impulsiona transformação digital, estimulando a cultura de inovação e teve um aumento significativo da lucratividade e crescimento dos seus clientes. Rodrigo Nóbrega é engenheiro na CPTM, atua no grupo de inteligência e tem experiência em prototipação e sensorizações que estamos aí trabalhando para trazer para o nosso dia a dia. Bom, nós vamos começar agora a nossa atividade com uma tecnologia que está aí na onda no momento. Acho que todo mundo ouviu falar de chat GPT, de inteligência artificial, e o pessoal tem o que é isso, vai pegar o nosso emprego, não vai pegar, como ele funciona, como ele conversa nesse negócio, ele é muito inteligente mesmo, não é? Então, a gente veio agora, nessa primeira sessão, nós vamos fazer, Jonas vai fazer conosco, uma demonstração do que é conversar com a inteligência artificial. Nós vamos dar a voz para a inteligência e nós vamos fazer um diálogo agora com o chat GPT. Esperamos que ele esteja hoje possível e cortar a sessão da turma, tá bom? Então vamos lá, Jonas, fica à vontade. Está aí no celular dele. Deixa eu ver se Peraí, eu vou compartilhar. Compartilha o WhatsApp? Não. Não. Bom, então aqui o celular está conectado já no chat GPT, bom? Nós vamos começar, não tem nenhuma conversa com ele ainda, nós vamos começar uma conversa agora, vamos ouvir o computador conversando com a gente, tá? Só um obrigado, Sara, obrigado por inovação da CPTM, né, da iniciativa da pesquisa de inovação. Esse é o aplicativo já, e hoje a gente mudar, consegue receber esse tipo de foto, esse tipo de text to speech, tudo isso pela própria empresa, né? Foi uma solução linha ou algo que eles vão funcionar. Então, isso é o próprio aplicativo que pode ter acesso, né? Então, eu vou iniciar, eu configurei ele, basicamente, você pode setar instructions, ensinar o que deve responder para você e quem é você, quem é o interlocutor. Você vai interagir com a plateia aqui nessa apresentação de inovação e fazendo as pessoas que estão comigo na mesa. Então, vamos iniciar. Bom dia, chat GPT. Você está aqui conosco ao vivo na terceira semana de inovação. Dê um bom dia para a gente, por favor.
diretores. É um prazer estar aqui com você. Tem a semana de inovação e tecnologia e estou ansioso para aprender e compartilhar interessante. Posso contribuir hoje? Bom, muitas pessoas têm receios sobre como a inteligência artificial. Bom, muitas pessoas têm receio sobre como a inteligência artificial vai impactar as suas vidas e como ela vai impactar principalmente o futuro do emprego. O que você tem a dizer para essas pessoas? Temos preocupações, mas é importante ver a inteligência artificial como uma ferramenta que pode ampliar as capacidades humanas em vez de substituí-las. A IA pode automatizar tarefas repetitivas, liberando as pessoas para se concentrarem em trabalhos mais criativos e significativos. A chave está em se adaptar e adquirir novas habilidades para trabalhar em conjunto com a tecnologia. É um futuro empolgante, cheio de possibilidades. E quais você diria que são as principais possibilidades do uso da AI e principalmente da AI generativa que nos aguardam nos próximos anos? A IA generativa tem potencial em várias áreas, desde a medicina até as artes. Por exemplo, poderá ajudar na criação de medicamentos mais eficazes ou no desenvolvimento de soluções sustentáveis para questões ambientais. No campo da criatividade, podemos ver colaborações entre humanos e máquinas para produzir obras de arte ou música. O céu é o limite e as oportunidades são imensas. Estou muito otimista sobre o que o futuro nos reserva. Me fale um pouco sobre a CPT. É um prazer contribuir para esse diálogo tão importante. Vamos continuar explorando todas essas possibilidades incríveis juntos. Há algo mais em que vocês gostariam de se aprofundar? Fale um pouco sobre a CPT, Companhia Paulista de Pesquisa. Peço desculpas, mas parece que houve um pequeno engano. A empresa que você provavelmente quis mencionar é a CPT, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Ela desempenha um papel crucial no transporte público de São Paulo, ajudando milhões de pessoas a se deslocarem todos os dias. É um excelente exemplo de como a inovação e a tecnologia podem ser aplicadas para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida das pessoas. Estou certo de que a colaboração contínua com o Smart TDM trará avanços ainda mais funcionantes. Interessante. Então, você acha que as tecnologias de inteligência artificial podem ajudar também no transporte de massas? Com certeza. A inteligência artificial tem um grande potencial para transformar o transporte público. Ela pode melhorar a eficiência, tornando as rotas mais otimizadas e até ajudar na manutenção preventiva dos trens. Isso não só torna o transporte mais confiável, mas também pode melhorar a experiência do usuário. É uma via de mão dupla, onde a tecnologia e o transporte público podem se beneficiar mutuamente para criar uma mobilidade urbana mais sustentável e eficiente. Estou muito otimista sobre as possibilidades. Interessante. Sorry, I'm error. Please try again today. Essa gente, se esqueceram da palavra, não pode substituir a capacidade humana, né? Justamente, um dos medos que as pessoas têm é de substituição. O que você tem a dizer sobre a AI substituindo a capacidade humana? E em que aspecto essa substituição acontece? É motivo de preocupação? Entendo essa preocupação, mas é importante lembrar que a inteligência artificial é uma ferramenta criada para ampliar as habilidades
não para substituí-las completamente. Em muitos casos, a IA pode assumir tarefas repetitivas ou perigosas, permitindo que as pessoas se concentrem em atividades que exigem criatividade, empatia e julgamento humano. A colaboração entre humanos e máquinas pode levar a soluções mais inovadoras e eficazes. Portanto, em vez de ser um motivo de preocupação, eu diria que é uma oportunidade para elevar o potencial humano a novos patamares. Estou bastante otimista quanto a isso. Ok, então para encerrarmos essa demonstração, será que você pode contar uma piada para a gente envolvendo o transporte? Claro, porque o trem se perde? Porque ele sempre anda no trilho. Então, isso dá um sorriso ao rosto de todos. Foi um prazer participar desse evento com vocês. O que mais gostaria? Você viu que ela tem que ter o senso de humor, mas não é natural como ser humano, né? Então, agora com a palavra, continuando na apresentação, espero que você tenha gostado dessa demonstração e entendo que quem nunca teve contato com o chat GPT ou com a inteligência artificial, que ela está para nos apoiar, né? Você consegue, inclusive, manter um diálogo, não na mesma velocidade que o ser humano tem, né? Não consegue interpretar da mesma forma, mas ela pode nos auxiliar em muitas coisas que nós vamos ver a seguir. Na verdade, eu vou pedir para o Fabiano iniciar, porque ele vai contextualizar justamente sobre a história da inteligência artificial, e deseja começar com essa contextualização. Bom dia, pessoal. Prazer em estar com vocês, tá? Então, vamos colocar para esse vídeo. Eu falar em pé, porque Aperte e segura. bom, falar em pé, para ver melhor, contextualizar É uma outra melhor. Bom, inteligência artificial, AI, principal da transformação digital. Pode passar, por favor, para a primeira página. Só um minutinho, só deixa eu ajeitar aqui, que eu confundi. Da nossa YouTube, pessoal, então, bom, start, então, a inovação, tá? Eu sou líder de transformação digital e inovação da Center. A gente tem o líder do a gente chama de escritório de inovação da Center para a América Latina, então, todas as operações, projetos, clientes que precisam fazer uma transformação digital passam por esse escritório para a gente desenhar e implantar a solução, visando otimizar as operações dos nossos clientes. Então, a ideia é a gente pensar no futuro e fazer a transformação digital. Pode passar para a gente. A transformação digital, quando a gente faz esse desenho, a gente faz uma transformação digital de ponta a ponta, que a gente fala dos processos. Você pensa em processos de pagamentos de fornecedores, de compras, etc. E tudo isso a gente faz uma mistura. A gente fala que a gente brinca de Lego, vocês vão ver depois espécie de Lego. Mas o que eu quero dizer, e aí eu vou entrar nessa parte de inteligência artificial, é que a transformação digital, a inovação, ela é uma mistura de soluções disruptivas. Claro que a solução disruptiva, a inovação, é a inteligência artificial. Mas por que a inteligência artificial é o sinônimo atual de inovação? A inteligência artificial existe desde meados da década de 50, né? A data certa aqui, a Sara falou, 1948, tá? Só ela tem mais de 70 anos. E por que só agora você ouve falar de inteligência artificial? Porque entra na principal parte da inovação. Ela ficou acessível, ela está com custo-benefício acessível para os clientes e para as pessoas. Porque antes a inteligência artificial era muito complicada. Primeiro, por questões do computador, o hardware, que era muito antigo, nós temos que fazer as redes neurais, o treinamento dos algoritmos, era muito difíceis fazer isso, principalmente os computadores da década de 50, de 60, sem mais, fazer um algoritmo, um treinamento que até pouco tempo você vai com milhões de variáveis num computador com. A gente não falava de bytes. Então, você tem uma calculadora simples que você compra no ambulante, tinha no foguete da Apollo em 1969 para a Lua. Então, que você paga 50 centavos, 80 centavos, R$1 para no ambulante, era o nível de processamento que eu tinha na Apollo. Esqueci o número da Apollo, então, mas em 1969. Bom, então, para vocês entenderem que inovação
é custo-benefício dos clientes. Então, quando você mistura tudo, pode passar por gentileza. Você monta um Lego, tá? E esse Lego você quer entregar essa transformação digital com todas essas peças do Lego. Eu não vou ficar entrando aqui exatamente em qual tipo, todas as tecnologias, mas tem um monte de tecnologia, porque a inteligência artificial sozinha, ela não resolve nada. Ela só resolve misturada com tudo isso. E ela é agora a peça dourada do nosso quebra-cabeça, do nosso Lego. Nossa brincadeira de Lego, a gente vai montar lá a plataforma, a solução. Pode passar, por gentileza. Então, vocês podem ver que a gente monta, a gente brinca, a gente vai perguntar, então vou colocar um sistema. Eu vou lá e vou montando todas as tecnologias que elas se combinam e conversam. Só que agora nós temos a inteligência artificial como a principal peça, a peça dourada, a peça que vai realmente disruptar tudo isso que a gente tem. E realmente, quando a gente fala de disrupção, a inteligência artificial vai disruptar. E por que vai disruptar? Tá? Porque agora ela ficou acessível. Só para você ter ideia, o GPT em si, o pessoal fala muito do chat GPT, tá? Só para explicar e contextualizar para vocês, o chat GPT, na verdade, é a tela que fornece público para vocês, usuários, usarem a tecnologia do GPT, tá bom? E o GPT, ele tem algumas versões, tá? O GPT que começou a ficar famoso de novembro do ano passado, o GPT-3, que ele tem aproximadamente 170 bilhões de variáveis pré-treinadas, tá bom? E o GPT-4, que foi lançado agora em meados deste ano, ele já está com mais de 1 trilhão de variáveis pré-treinadas, tá bom? O que acontece nos planos? A inteligência artificial sempre existiu. Só que a grande dificuldade da inteligência artificial sempre foi o treinamento desses algoritmos e das variáveis. O que o GPT fez? Eu já tive pré-treinado. Ok? Então, é isso que facilitou muito e barateou todo o trabalho de conectar a inteligência artificial nas nossas operações e nos nossos projetos. Pode passar por isso. E quando a gente conecta isso daí, a gente faz isso. A gente bota lá também que a inteligência artificial machine learning, que ainda é utilizada, tá? Vai ser utilizada, isso é principalmente para a parte de predição e escoragem. Você precisa do machine learning e do deep learning, que é a evolução do machine learning. E aí eu vou explicar para vocês como que a gente evoluiu tudo isso, tá? E a gente conecta muito nesse conceito que a gente chama de hiperautomação, como orquestrando inteligente, que você trabalha tudo junto, conectado aos sistemas, que é uma casca por cima de sistemas legados. A CPD deve ter o RP, tá? Eu vou conectar no RP, tá? Qual que é o RP que vocês utilizam aqui? Você sabe? Agora? Não sabe. Próprio. Então, um legado próprio customizado. Eu vou conectar lá no API do RPA e vou trabalhar tudo isso caindo num hub de analytics, mostrando os descritivos, os preditivos, os prescritivos e os diagnósticos, os dashboards de diagnósticos, tá? Pode passar. E aí eu estou focando agora, pode passar também, em Generative AI. Com Generative AI, como que isso surgiu? Como eu disse um pouco antes, a inteligência artificial começou na década lá, praticamente na década de 50, tá? E o que a gente utilizava até agora era machine learning. Machine learning, ele você pré-treinava os dados para dar as respostas, tá? Então, preditivamente, que a gente chamava, eu entendo o que aconteceu historicamente e crio variáveis que, se tiverem aquelas mesmas variáveis que aconteceu aquele evento anteriormente, eu vou fazer ele resolver, o sistema resolver. Mais ou menos aquela história. A gente aprende o que aconteceu na história, né? A máquina também aprende com isso. Ele aprende o que aconteceu na história. A gente aprendeu com a história da humanidade, mas a máquina aprende com a história dos dados. O que aconteceu com aqueles dados, com aquelas variáveis mudadas, ele vai copiar nas variáveis de saída. Isso é machine learning. Machine learning tem uma variável, que chama deep learning. O deep learning são redes neurais, tá? Então, se você vê igual os seus neurônios, eles vão se conectando, são redes neurais. Então, é exatamente isso, são redes neurais que a cada tipo de entrada de uma variável, ele chaveava para a variável de saída, isso conectado com milhões de redes neurais, dá a resposta final. É isso que acontece no nosso cérebro, não bilhões, a gente não conseguia fazer bilhões ou trilhões que tem no nosso cérebro, mas ele também fazia isso. E aí veio o GPT. O GPT era uma evolução disso daí. Era a evolução do machine learning, que veio o deep learning, e agora vem o GPT, que nada mais é um deep learning
que a gente fala, um deep learning transformer, eles falam, tá? Então, eles chamam de LLM, porque é Large Language Model, porque é um modelo pré-treinado com muito dado variável. Então, como eu disse, 170 milhões do 3, praticamente mais de 1 trilhão do 4. Então, isso é muito utilizado, principalmente neste momento, em 19 de outubro, é utilizado principalmente para tudo que tem linguagem natural e seus agregados. O que é isso? Linguagem natural, falando em português, em inglês, qualquer coisa que tiver escrito, falado, ele consegue entender, interpretar e responder. Agregado, então, latitude, longitude, coordenadas, códigos Java, Python, etc., também consegue entender, interpretar e executar. Então, é isso que a gente faz, a gente substitui isso com essa parte de motivação. Aí, aqui, pessoal, como eu disse, o GPT em si, ou o Agente Web, ele funciona sozinho, ele funciona conectado a um monte de tecnologias. Então, aqui, só fazer um exemplo aqui, que ele conecta a um OCR, que a gente fala um leitor automático, ao Generative AI, ao código Python misturado, tá? Aqui eu coloquei um chatbot, tá? Ele tem um chatbot e é um WhatsApp Business, tá? Então, mas eu podia conectar o chatbot, eu podia estar conectado ao portal, né, mobile, ao que a gente quiser. Isso aqui, só para vocês entenderem, isso aqui chama uma arquitetura híbrida conectada com automação para a Generative AI. Então, eu vou dar um start. Se puder só clicar em cima do WhatsApp, por favor, da telinha do WhatsApp. Só aqui em cima desse. Isso, tem isso. Aqui são 6 exemplos bem rápidos que eles vão falar. Pode dar play. Primeiro exemplo é um chatbot que está perguntando um pergunta de RH. Quantos dias eu tenho de férias? Aqui ele está pegando pela sessão de falando que tem 30 dias de férias. Ele está respondendo a pergunta pela base pública, mas eu podia pegar pela base privada, da CPT, por exemplo. No segundo, ele está tirando uma foto e eu estou colocando um comprovante de endereço, tá? Totalmente com os dados desestruturados. Os sociais tradicionais dificilmente conseguem ler. Ele consegue trazer exatamente o nome do usuário, você vai fazer um comprovante de endereço e o endereço. O terceiro exemplo, ele vai trazer uma nota fiscal. A cidade de São Paulo tem uma nota de expense, de restaurante, de estacionamento, qualquer coisa. Ele consegue entender. Falar quanto que vai estar o valor, então ele lê, interpreta a minha pergunta, que é o meu prompt. Tá? Então, uma coisa legal que a gente vai fazer agora, nunca saber perguntar a coisa certa para o inteligência artificial, quando fala o nome da nota, imposto retido, etc. O quarto, por exemplo, aqui, que ele vai fazer, vai pegar um diploma universitário, que é um grande problema que a gente tem para hoje em dia, todas essas onboards que a gente chama de entradas, de qualquer tipo de terceirizados novos, tudo isso é feito de forma manual. Cada certificado é feito de um jeito. Agora eu consigo ler perfeitamente com a mistura de OCR, toda essa mistura, toda essa arquitetura que está aí do lado. O quinto eu gosto. O quinto é um relatório médico, manuscrito com aquela letra maravilhosa de médico, tá? E ele também consegue interpretar e ler. E mais do que isso, ele vai responder aqui qual foi a outra cirurgia. O relatório médico ele não fala de cirurgia, mas tem uma ruptura, um ligamento cruzado anterior, que foi o meu caso, tá? Igual o Neymar, tá? O Neymar tem igualzinho. E aí ele consegue responder exatamente o que é uma LCA, exatamente o que é a cirurgia, porque ele lê. Até com nós, a gente consegue ler aquela brincadeira da internet, que o cara que está misturando dentro da palavra, ele também acontece a mesma coisa, ele lê isso aqui. Como ele é uma inteligência, ele consegue entender e organizar aquelas letras e entender a palavra. O último que vocês viram aí foi só o Dali, tá? Que é através de uma pergunta, uma descrição, ele consegue trazer a notícia certa, tá? Pode passar. Eu acho que não tem que dar, não sei quanto eu tenho, mas eu tenho aí. Pode implantar. E aí, processos, então, diversos que a gente tem, tá? Que a gente pode aplicar. Assim, trouxe alguns exemplos, então a gente fala muito nome em inglês, tá? A gente fala muito em inglês, essas coisas, os nomes em inglês, mas provavelmente é compras, pagamentos, a cobrança, a ativação de relatórios, fraude, crédito, RH, serviços em campos, logística, atendimento, call center, atendimento ao consumidor, criação de conteúdo e TI. Isso são alguns exemplos que eu posso aplicar no Generative AI fácil, em termos já da tecnologia, sabemos fazer como fazer isso. Pode passar, por favor.
E aí, vou passar um exemplo aqui no vídeo, tá? E depois eu vou passar um exemplo, vou tentar fazer um exemplo aqui ao vivo, porque quando a gente fala em PPT, a gente fica vendo, PPT a gente aprende a ver, né? Não quer fazer, tá? Então, depois a gente vai usar os dedinhos aqui para ver se está certo, que está tendo uma lei de Murphy, né? Na hora da apresentação, as coisas tratam, né? Mas não vai travar longe, não, tá? Então, aqui, só um rapidinho, então a gente tem um problema aqui, que eu vou mostrar rapidinho da parte de compras. As pessoas têm que fazer um pedido de compras, provavelmente vocês têm bastante, isso é um pedido de compras com uma especificação técnica, certo? E você pede para o fornecedor manda as modelos corretamente, às vezes nada corretamente. Mas para saber se sim ou se não, você precisa fazer uma análise manual detalhada, tá? Então, é esse trabalho, o issue que nós temos aqui, pode passar. Pode dar bastante, sim, isso. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está recebendo aqui para você, aqui é uma parte de telecomunicações, tá? Então, tem que transportar para cá. Primeiro aqui ele trouxe a proposta técnica do fornecedor, o fornecedor é alto, tá? Então, a Furcal traz a proposta técnica, fala da proposta técnica em português, tá? E fala que é um cabo óptico, tá? Que são conectados a terminações ópticas. Então, o que eles estão oferecendo aqui é um cabo de fibra óptica, tá? Então, tem as especificações. O segundo é a parte dos certificados, que tem essa proposta técnica, tá? Então, eu peguei aqui os certificados, eu tenho pedido. Quais são os certificados da ANATEL que você tem nessa parte da fibra óptica? Ele tem de trás os certificados, tá? O terceiro aqui eu vou comparar. Então, eu vou comparar o que a fibra óptica mandou, versus o que a empresa pediu para comprar. Tá? Então, o que ela pediu para comprar? Ele fazer uma análise. Então, a própria empresa faz essa análise e fala: olha, o que está na proposta e na especificação não são iguais. Eles são conectados, porque um está oferecendo um cabo de fibra ótica, o outro está dando uma caixa de terminação ótica. Eles se conectam, mas eles não são iguais. Então, ele consegue fazer esse trabalho de análise automaticamente. Tá bom, pessoal? Então, é isso. E agora eu quero mostrar, como eu disse, quem aprende a ver, olhando, a gente só tem cuidado. Então, agora eu vou tentar fazer aqui automático para vocês, tá? Agora, no próprio, vamos dizer assim, ao vivo, tá? Então, vou trazer aqui. Então, a primeira coisa eu vou fazer. Peraí. Pode colocar. Esse aqui é para colocar no WhatsApp. Tá, peraí. Você vai colocar no meu WhatsApp, aqui na hora. Aí eu conectei essa inteligência no meu WhatsApp, então eu também fazer uma brincadeira. Tá? Tentar, aqui cruzando os dedos, tá? Clicar ali de Murphy, tá? Isso vai para Peraí um minutinho, deixa eu mudar aqui. Então, a primeira coisa eu faço uma interpretação, classificação, tá? Beleza? Eu vou fazer uma upload de PDF. Peraí. Ah, nossa. Ah, tá. É que eu tô mandando pra live. Tá. Então, eu faço um upload de PDF. Tá? Aí vai pedir aqui para eu subir o arquivo, tá? Então, eu vou subir o arquivo. Aí o arquivo eu tinha passado aqui para o Rafael. Bom, esse eu já vou direto lá e fazer um encaminhamento. Estou encaminhando uma parte do diário oficial, tá? De ontem, tá? Diário oficial do Estado de São Paulo, tá? E aí o que eu vou perguntar essa pergunta aqui, só para vocês verem. Aqui está vocês podem ver aqui o diário oficial do Estado de São Paulo. Tá? Então, eu vou subir isso aí. Obviamente, aqui como são 77 páginas do diário oficial, tá? A gente pode configurar para fazer tudo aqui como um ambiente de teste. Eu peguei só algumas páginas. Então, eu peguei só o corpo onde está a página. O diário oficial tem muito caractere, tá? Então, mas você pode configurar para ler as 80 páginas se você quiser, tá? É só uma configuração.
Identificar cada elevador sempre de seguinte, nós estamos ao vivo. Você usar o dedinho e funcionalidade. Sim, esse foi que iniciou a CPPM. Então, aí ele consegue entender e resumir tudo, tá? Pedir mais detalhes, que é a lei, etc. Tá? A gente consegue fazer tudo isso. Então, ele deu as torcidas deram certo, tá? Para fazer mais um teste, tá? Fazer um texto. Aí eu vou fazer também para fazer um negócio semestre. Eu fazer uma reclamação com o usuário, do serviço de atendimento ao usuário, fazer uma reclamação, ver se ele responde corretamente. Tá? Bom dia. Hoje, ontem, na verdade, eu peguei um trem da Estação da Luz e fui até a Barra Funda. Passei muito calor, porque os ar-condicionados estavam desligados, não estavam funcionando, e pela lentidão da composição, demorei mais de 1 hora nesse trajeto. Eu peço providência da CPTM para melhorar a situação do meu uso, da minha experiência durante o meu trajeto. Pedi aqui, fiz em voz, podia fazer em texto, podia fazer de qualquer forma, tá? E aí ele vai pedir o que é. Então, eu vou falar aqui. Então, vou pedir para ele classificar, primeiro. Classificar. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma cola, tá, pessoal? Claro que eu fiz um teste antes para ver se funcionava, tá? Para evitar a leitura que eu falei, né? Você não vai evitar, né? Eu vou colar aqui, então, o que eu estou pedindo aqui? Estou pedindo para classificar a reclamação, resumir a reclamação. Aqui, tá? Então, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo ele classificar a reclamação, que tipo de reclamação eu fiz? Resumir a reclamação, resumir em algumas palavras, tá? Pegar o meu sentimento. Qual foi o meu sentimento? As palavras que eu usei, e até o ponto de voz que eu usei, qual foi o meu sentimento? E uma resposta formal e educada, dizendo que buscaria resolver com serenidade a reclamação. Bom, então ele vai, aí demora um pouquinho mais, demora mais uns segundos, mas aí eu vou falar para vocês assim, mas essas coisas a gente consegue misturar leitura de imagem, leitura de textos, etc. Aí, se puder dar um ler mais aqui, só mais para lá. Primeiro, classificação, reclamação, problemas com serviço de transporte. Primeiro, tá? Reclamação de pergunta de restaurante da barra, enfrentou problemas com o ar-condicionado que estava desligado com a lentidão da composição. Tá? Fez que demorasse, o sentimento, eu estou insatisfeito e frustrado, tá bom? E aqui, aí eu posso colocar que a gente chama de DPS, que é antes que o speech puder falar, então vou falar, ou responder isso por e-mail, no WhatsApp, sempre que você pode fechar, eu até gosto de responder se está lá, assim, tá? Então, lá, baseado no agradecendo por entrar em contato, compartilhar a experiência conosco, lamentamos profundamente as inconveniências que você enfrentou durante a viagem. Entendemos que a falta de ar-condicionado e lentidão que são causadas desconforto é mas que está longe para o serviço que nós esforçamos para fornecer nossos passageiros. Sua informação foi registrada e será encaminhada para a equipe responsável. A CPTM está comprometida em melhorar continuamente a qualidade de seus serviços e a experiência de seus passageiros, agradecendo sua paciência e compreensão. Aí, cargo, etc., da CPTM. Então, assim, pessoal, nós temos milhares de coisas para fazer, a gente tem que entender. Então, essa semana a OpenAI acabou de lançar o GPT-4 Vision, tá? Então, acho que vai ser muito utilizado, principalmente para vocês, que vocês vão conseguir tirar uma foto, por exemplo, para saber se tem uma composição amassada, se tem, por exemplo, no local, se tem extintores necessários, de acordo com o tamanho daquele quadrado. Então, já estão treinando também a parte de visão disso daqui. Então, com essa mistura de todas as tecnologias, a gente vai conseguir fornecer e avançar na tecnologia dessa forma como eu demonstrei aqui em pequenos casos para vocês. Acho que é isso, né, pessoal? Acho que já estourei meu tempo, viu, Sara? Você desculpa tudo na parada. E vamos embora. Tá bom? Obrigado, pessoal. Isso é um pouquinho do que o futuro, na verdade, não o presente, tem aí para nos oferecer. E a CPTM tem um papel crucial em
olhar para essa inteligência, olhar para essas tecnologias com bons olhos, fazer o melhor uso para agregar serviço e qualidade para nossos passageiros. Bom, agora, Jonas, por favor. Bom dia a todos que nos acompanham aqui e também pelo YouTube. O Fabiano falou da perspectiva de uma pessoa que trabalha acelerando gestores, empresas, né? Eu vou falar um pouco da perspectiva de um gestor que usa a AI e a AI generativa para as minhas aplicações específicas. A gente tem um relatório recente da Gartner, dizendo que hoje cerca de 5% das empresas usam AI generativa, mas a expectativa é que mais de 80% use esse tipo de ferramenta até 2026. E o impacto econômico é estimado pelo menos em 2,6 bilhões de dólares. Em comparação, o PIB brasileiro foi 1,9. Então, é um impacto gigantesco em toda a economia. E eu acho que é importante a gente entender como que as diferentes empresas, as diferentes áreas podem usar a inteligência artificial. Essa minha apresentação que vocês estão vendo na tela, né, esse desenho ele foi gerado também por uma dessas AI generativas, foi o DALL-E 3. Isso é uma história muito interessante, ele não está aí no slide. Eu tenho um filho de 3 anos, ele estava com dificuldade para falar na sílaba má. Então, eu fui lá para o ChatGPT e pedi a ajuda dele para ele escrever uma história, para ele escrever um livro do filho aprender a falar essa sílaba. E ele deu uma história super criativa, que foi do macaco Max, que queria comer uma maçã, mas todo mundo só dava banana para ele porque queria macaco. Então, ele desenhou todas as figuras, né? O DALL-E desenhou as figuras, o ChatGPT escreveu, e aí depois eu pedi para ele fazer um autorretrato, para eu poder colocar na contracapa do livro, mostrando, né, um autorretrato caracterizado por uma criança, que foi esse desenho que ele produziu. Pode passar. Bom, tem uma definição clássica aí de 55 de um acadêmico de Stanford para a inteligência artificial, que diz que a tecnologia é as máquinas inteligentes. Eu gosto de uma definição um pouco diferente, que são esses modelos que consomem muitos dados para resolver tarefas que eles não foram explicitamente programados para fazer. E eu gosto de dar exemplo de como isso já está no nosso cotidiano. Então, quando, por exemplo, hoje eu chego com o meu prédio, na portaria do meu prédio, ele abre com identificação facial. Mas ele não foi programado para, várias cláusulas para, sou um homem branco, dessa altura. Não é assim que ele aprendeu. Né? Ele conseguiu extrair as características do meu rosto no treinamento dele, e depois ele identifica com aquela imagem que ele também serve aquela pessoa, mas ele não foi explicitamente programado para reconhecer o meu rosto. É uma tarefa que ele aprendeu. Então, o Fabiano falou um pouco para a gente sobre os diferentes tipos de AI. Eu acho que é bacana a gente ter essa ideia. Acho que a inteligência artificial ela já está presente na nossa vida há um bom tempo, né? Quando a gente usa esses algoritmos de detecção facial, ou quando você está assistindo um filme e o streaming te recomenda um outro filme parecido, ou um produto parecido, essa tecnologia já está na nossa vida. A diferença é que, desde o ano passado, né, você tem essa modalidade da IA generativa que capturou a questão do público, porque é muito simples de interagir com essa ferramenta. É muito intuitivo. Você conversa com ela e ela te responde naturalmente. Pode passar? Bom, aqui, né, a ideia era falar um pouquinho sobre esses tipos de algoritmo, mas, na verdade, são os algoritmos de inteligência artificial são uma classe muito ampla. Né? O Fabiano mencionou assim, alguns trilhões de variáveis. Eu gosto de pensar como uma máquina muito complexa, como se tivesse várias válvulas que você tem que determinar aquele número para ela funcionar corretamente. E esse processo de treinamento é um processo muito caro, muito difícil de ser feito. A grande novidade desses modelos é que eles
fornece esse modelo fundacional, né, no GPT, ele já vem pré-treinado, você consegue adaptar ele para os seus dados e ensiná-lo, né, a usar funções, a consultar um banco de dados, sem contar essa habilidade multimodal hoje, de você manda uma mensagem de voz, e aí ele tem um motor próprio, no caso do OpenAI, do Whisper, para transcrever isso e lidar com essa informação em texto. Né? Bom, e essa tecnologia está presente em computer vision, né? Então, esses carros inteligentes que a gente está antecipando a entrada deles no mercado de faz um tempo, eles conseguem receber imagens e extrair as informações da imagem. Né? Hoje, se você usa o ChatGPT, você consegue fazer uma coisa dessas, tirar uma foto e pedir para ele te explicar o que é aquela foto, mudar uma tirinha, mandar um diagrama. Né? Tem algumas aplicações bem interessantes que as pessoas mandam um diagrama e falam sobre um código e pede para ele produzir o código baseado nesse diagrama. Ele já é capaz de fazer isso. Então, essa é a característica multimodal desses modelos. Eles podem receber tanto o input por imagem, por voz, aprendendo novos sentidos, né? Novas formas de se comunicar com a mente. E, bom, você tem aplicações disso em todas as áreas. Né? Uma aplicação antiga já para você determinar, por exemplo, o score, o crédito que uma pessoa vai receber. É claro que você tem críticas sobre como essas coisas são determinadas, porque não é muito claro qual é o processo dedutivo que ele fez para determinar um valor, né? Então, são modelos black box, você não tem acesso a um mecanismo explicativo, como é que ele chegou naquele número, como é que ele tomou aquela decisão. Então, você tem, claro, restrições e preocupações éticas também relacionadas à aplicação dessa tecnologia. Ok, eu queria falar muito brevemente sobre algumas aplicações que eu fiz lá na Câmara, né, enquanto hoje o secretário da Câmara da Secretaria, ligado ao Legislativo Paulistano. Então, a gente tem bastante flexibilidade para implementar essas tecnologias, e eu gosto de pensar que a gente está fazendo um laboratório, então isso é um modelo para outras áreas do setor público e como eles podem aplicar essas tecnologias. Uma das primeiras aplicações que a gente desenvolveu lá foi o detector de autoridades. Bom, para quem não está familiarizado, na área de cerimonial se preocupa muito na boa organização dos eventos e você orquestrar diversas autoridades que comparecem ao evento e garantir que todas elas têm o seu espaço, a sua vez de falar. Mas isso, claro, depende de você entender quem é aquela pessoa, saber quem ela é, conseguir identificá-la. Então, uma das coisas que a gente fez foi justamente um aplicativo que recebe um streaming de vídeo, uma webcam, por exemplo, ou um arquivo de vídeo, processa esses frames, compara com um banco de dados já pré-carregado e diz para a gente quem é essa autoridade. E o que você pode ver desse tipo de coisa? Né? Quais são as aplicações? Uma das aplicações disso, você detectar as pessoas que chegam em um evento, por exemplo, é você poder receber melhor essa pessoa. Então, imagine que vocês estão chegando numa festa de casamento, que vocês foram convidados, e o modelo foi treinado com o rosto de vocês. Então, a recepcionista, vocês estão chegando, vocês já estão detectados, já apareceu no tablet dela o seu nome, a sua mesa e a sua preferência de bebida, por exemplo. Então, quando você chega e fala, olha, bem-vindo, a sua mesa já é a mesa 5 e pode deixar que o daiquiri já está sendo servido. Então, a forma como eu gosto de pensar na inteligência artificial é que ela vai permitir que a gente se concentre nessas tarefas mais humanas, né? Decorar um monte de nome, um monte de posto, várias informações, não é uma tarefa tão propícia para a gente, mas a máquina faz isso muito bem e pode trabalhar em conjunto com a nossa expertise de receber bem, de tratar bem uma pessoa. Bom, aqui um exemplo, de fato, esses iniciais podem ir passando de como isso foi montado, né? A gente carregou uma planilha com os nomes e as fotos. Depois disso, a gente usou uma biblioteca, que é o Delib, para extrair esses invariantes espaciais. Isso foi colocado em um espaço
abstrato dessas características, e depois, quando você identificava um rosto em vídeo ou pelo webcam, ele perguntava, poxa, qual é o ponto mais próximo desse espaço que eu já tenho? E aí, ele consegue, a partir disso, fazer essa identificação. E aqui uma aplicação de como isso foi usado lá na Câmara, né? Como que eu especificamente estou usando essa aplicação para melhorar o nosso trabalho, né? E detectando algumas autoridades no plenário da casa. Ok, como eu falei, aqui, na minha perspectiva, a maior ajuda desses algoritmos de detecção facial, de detecção de pessoas, é para a gente prover esse atendimento individualizado. Não é para substituir o trabalho humano, é para trabalhar de forma complementar com o trabalho humano e ajudar a gente a dar atendimento cada vez mais individualizado para as pessoas. Ok, essa é uma outra aplicação que eu gosto de mostrar também no organizador de eventos, porque ela é bem acessível para as pessoas que têm o ChatGPT. Acho que o Fabiano deixou uma coisa muito clara, que o ChatGPT ele é uma interface para você interagir com o GPT-4, com o GPT 3.5, e isso pode ser integrado na programação para fazer agentes autônomos e coisas muito mais avançadas. O objetivo da minha apresentação é mostrar como vocês podem aplicar assim, já no momento zero, como que isso já está acessível para as pessoas. Então, aqui eu tenho um exemplo, uma das funções atípicas que você pode na câmera tem, é fazer a gestão do palácio Chieta. Então, definir o que acontece em cada espaço e fazer recomendações sobre modificação na sala, o que pode acontecer. Uma das aplicações que a gente fez recentemente foi, dada a nossa planilha de todos os eventos que aconteceram, onde eles aconteceram, quem fez esses eventos, carregar ele no modelo da OpenAI e usar, antigamente era o Code Interpreter, e hoje é a residência da Data Analysis, que eles mudaram o nome, e deixar ele agir para a gente como um cientista de dados. Não é um profissional que a gente tem disponível na equipe, mas a gente, antigamente, precisaria de um cientista de dados para carregar uma grande quantidade de dados e ele te ajudar a tirar informação desse amontoado de dados, né? De um amontoado de dados, tirar as informações, fazer gráficos e ajudar a gente a agir de forma consciente, né? Dizer onde estão os problemas, onde estão acontecendo as lacunas. Mas hoje é possível, através do uso de plugins ou de integrações mais avançadas, né? Usando de fato a API, você carregar esses documentos e permitir que o programa, já com a base dele pré-treinada, utilize as bibliotecas de Python, de visualização de dados, para extrair as informações para você. E você não precisa saber programação ou matemática, você carrega esses dados, você envia esses dados, e você pode perguntar para ele, em linguagem natural, em português, olha, qual é a sala mais utilizada? Aqui é um outro exemplo. Esse exemplo, para ser honesto com vocês, na verdade, eu precisei usar, de fato, um agente virtual. Eu carreguei a nossa lista de diligências, né, a única coisa que a gente fez as diligências externas, para fazer uma análise e ver se ele corroborava ou não nessa sensação de que essas diligências a gente tomava bastante tempo para fazê-las. Então, eu carreguei simplesmente uma planilha com a data em que o evento externo ocorreu e o endereço, e eu pedi para o ChatGPT, na verdade para o GPT-4, carregar as informações de quanto tempo, qual era o tempo estimado que eu levei em cada uma dessas diligências. Ele não tinha capacidade nativa de fazer isso, mas aí ele produziu um programa que acessava a API do Google Maps e de forma que eu não precisei codificar nada, só precisei de fato rodar o programa que ele forneceu, ele conseguiu completar essa tabela e produzir esses gráficos. Ou seja, do ponto de vista de um gestor, de uma pessoa que administra uma equipe, se você tem muitas informações, você quer extrair, se você tem muitos dados, se você quer extrair informações úteis, você não precisa ter o ferramental de saber análise de dados ou saber matemática avançada para extrair esses dados, porque, a princípio, essas coisas já estão disponíveis para você tirar, pelo menos, informações básicas.
Ok, aqui é um exemplo sobre como você pode interagir e fazer essas perguntas, né? De um lado, sou eu fazendo as perguntas e a resposta, e do outro é a operação que ele estava fazendo por trás para processar a minha pergunta, o meu request. Então, aqui eu estou perguntando, dado que o organizador de um evento é SGA1, estime para mim, por favor, quando é que esse evento começou. E aí ele deu a resposta, ele falou, olha, sabendo que esse organizador, da Secretaria de Recursos Humanos, o horário de início mais comum é 7 da noite. E aí, do outro lado, está mostrando a operação que ele fez. Ele pegou esses arquivos, né, ele fez no data frame e pediu, ele extraiu ali a nota, né, que é o valor mais comum, matematicamente falando. E aí eu falei para ele, não, na verdade, eu não quero que você me diga um valor mais comum, um valor que você repete mais, eu quero que você crie um modelo simples para dar uma estimativa, porque às vezes o valor que mais se repete não é um bom estimador para quando uma coisa vai acontecer. E aí eu dei uma direcionada, eu falei, olha, você pode fazer algumas suposições sobre como esses eventos se distribuem para tirar a sua conclusão. E aí ele fez, de fato, o que eu pedi. Eu falei, olha, suponho que eles se distribuem normalmente, então eu não precisei programar, só precisei dar uma ideia para ele. Eu falei, olha, esse seu feedback não foi tão bom, tente ajustar o seu feedback. E essa é uma característica desses modelos de linguagem. Eles podem, se você não gostou da resposta, você fala para ele, olha, essa resposta não está adequada, por favor, adeque o seu output. Ok, e essa é uma outra, usar a inteligência artificial como assistente é uma das aplicações que eu particularmente acho mais interessantes e bem acessíveis também, para, mais uma vez, produzir coisas como comunicação personalizada em escala. Agora, imagine que vocês vão convidar, por exemplo, 200 pessoas para um determinado evento, e você tem informações básicas sobre essas pessoas. Você tem cargo, você tem onde a pessoa mora, aí você pode pedir, por exemplo, para um modelo bem programado, para ele percorrer essa planilha e criar mensagens personalizadas para essas pessoas, por exemplo, utilizando o idioma do país onde está localizado o endereço dela, ou utilizando uma linguagem adequada para o cargo dessa pessoa. Se a pessoa tem um cargo mais técnico, você pode dar uma ênfase para o aspecto técnico do evento. Se é um cargo menos técnico, você dá ênfase para outros aspectos do evento. Então, muitas vezes isso não vai estar disponível, de você poder, a sua equipe, produzir 300, 400 e-mails personalizados. Um outro exemplo claro disso, né, a gente viu a demonstração aqui desse Sentiment Analysis, e isso é muito interessante. Você tem algum evento, alguma coisa acontecendo, e você pode, usando a inteligência artificial, capturar esses feeds de dados que vêm das redes sociais, que você jamais teria possibilidade, recurso humano, de ter pessoas olhando todos os tweets, todos os feedbacks do seu acontecimento e fazendo análise daquilo. Mas com um modelo de linguagem, você pode fazer isso. Você pode receber milhões de feedbacks e ir processando esse sentimento, sabendo, olha, e fazer um agregado disso depois. O público está recebendo esses acontecimentos dessa forma, dessa outra forma. Está na hora de você mudar. E você vai mostrando isso, por exemplo, num dashboard interativo para a pessoa. Então, a ideia sempre é a inteligência artificial ajudando a gente a fazer coisas que não estariam disponíveis de outra forma. Eu gosto de pensar não como uma substituição, mas como um auxílio para tarefas que até então eram basicamente impossíveis, principalmente o surgimento dessas AIs generativas. Bom, aqui um exemplo de um prompt simples que vocês podem usar. Ele é um exemplo mais ou menos real, falando sobre, eu quero convidar um especialista para uma palestra, por favor, redige um e-mail adequado para fazer esse convite. Não sei, às vezes, como eu vou dirigir para essa pessoa, qual é a forma adequada de falar com ela, e pode produzir esse tipo de coisa, como eu falei, em escala. Você pode programá-lo, você não precisa
usar o chat GPT, você pode usar a API do GPT que vai programaticamente gerar esses prompts e coletar essas respostas. E, bom, esse é o mote, transformar um conjunto de dados em informação e ajudar a gente a extrair o melhor dos nossos dados para interagir, para fazer diferença no nosso meio. Aqui é um outro exemplo bem interessante. Numa organização de evento, você pedir para ele buscar os especialistas, né? Nesse exemplo eu estou usando o Bing, também está disponível para todo mundo, né? Se você tiver uma conta lá do Microsoft, usar o Microsoft Bing, ele tem esse modelo de linguagem, o motor dele também é o GPT-4, e ele consegue acessar a internet, os dados da internet. Então, nesse exemplo, eu pedi para ele encontrar bons especialistas sobre inteligência artificial para me ajudar no evento que eu estou preparando e dar a resposta em forma de tabela, com nome, com cargo. E é uma coisa que ele faz com muita facilidade e que exige um trabalho humano por uma tarefa que não precisa de criatividade, não precisa de todas as nossas capacidades humanas para realizar. É uma tarefa simples, repetitiva, que você pode delegar para um modelo de linguagem como o próprio Bing hoje. Tá bom. Esse é uma resposta típica que ele dá. Eu gosto bastante do Bing. Primeiro, porque ele é acessível para todo mundo, né? Qualquer um pode usar, se não precisa de uma conta, não precisa pagar nada. E ele também dá os links, né? Então ele acessa as matérias, ele faz um resumo e deixa isso bem mastigado para quem está recebendo essa resposta. Ok. Isso é mais uma aplicação que a gente criou, que foi como distribuir, como ajudar a gente a organizar os eventos na Canva. Como a gente faz essa logística e a agenda. Então, eu vou organizar um evento como esse. Como que eu posso organizar agendas dos diferentes palestrantes? Como que eu posso fazer um cronograma de um evento? E ele dá uma resposta, né? Ele te dá, por exemplo, aquele campo de um checklist, como que eu poderia, né? Como que ele pode me ajudar a fazer essa organização. E, bom, acho que o que mais brilha os olhos quando a gente pensa nessas AIs generativas é a capacidade, o que mais capturou certamente a atenção do público, é a capacidade dessas AIs de gerar conteúdo, de criar texto que nunca foi visto antes, de criar uma imagem que realmente é criativa, né? De criar, você tem modelos que criam som, que criam trilhas sonoras, que criam vídeos. Bom, aqui esse foi interessante também. Eu pedi ideias para ele sobre como a gente pode fazer demonstração em um exemplo sobre inovações tecnológicas na agricultura. E ele deu uma resposta daquele prompt, uma resposta muito interessante. Que foi, você pode fazer uma demonstração com drones que são usados na agricultura. E foi um sucesso, de fato. Então, ele também pode contribuir criativamente, né? Ele gera conteúdo novo. E nem sempre da forma como a gente espera, né? Esse é um exemplo que eu tirei da internet, é uma resposta de uma AI generativa, o Midjourney, muito famoso por gerar imagens, que a pessoa pediu para ele desenhar um cogumelo atômico. E essa foi e deu certo, né? Dizem que não é criativo. E ele gerou justamente essa imagem, não é exatamente o que a gente estava esperando, mas ele fez sua própria interpretação do prompt. Essa imagem eu acho muito marcante, porque ela foi inscrita ali em concurso de arte digital, como a pessoa que fez a inscrição, ela não avisou imediatamente que era uma imagem gerada por inteligência artificial. E essa imagem, desse concurso de artistas, ela foi tratada depois pelo artista, ele gerou a versão original, depois ele aumentou a escala, fez alguns ajustes, mas a imagem que ela foi gerada artificialmente e ela foi a vencedora, a original desse concurso de arte. Depois ela foi desclassificada, quando disse descobrindo que era gerada por inteligência artificial. Mas, para vocês verem que esses modelos, de fato, eles têm capacidade de criar coisas novas, eles têm uma
criatividade e vem dessa interação única com os dados. Né? Então, eles não vão repetir um texto, não vão dar para você uma coisa já vista antes. Eles vão produzir conteúdo novo. Então é isso, basicamente. Queria agradecer por ter de inovação. Sara, Nathalie, muito obrigado. Vou falar rapidinho aqui com o Rodrigo, nosso técnico muito avançado. É um assunto que daria para falar o dia inteiro. Eu vou só estar tendo rápido aqui, uma curiosidade para vocês. A nossa semana de inovação desse ano teve a comemoração da inteligência artificial. Tá? Então, a gente definiu um tema, vamos implementar, estamos falando, e a proposta dos temas de palestra foi gerada pela inteligência artificial. Então, o que vocês estão vendo hoje é uma sugestão do que ela diz que nós poderíamos trazer para vocês como uma novidade, como o que o mercado está falando. Então, hoje, vocês estão aqui vendo o que é uma sugestão de inteligência artificial. Então, como já disse o Rodrigo, por conta do horário, já temos uma coordenação da sequência, é dar alguns exemplos, né, que são de tudo que nós vimos aqui, de inteligência artificial, ajudando que a CPTM já está estudando, que ela pode implantar no nosso sistema, que pode trazer aí benefícios para o dia a dia, tanto para o passageiro, quanto automatizar e melhorar essas tarefas. Por favor. Bom dia. Falar um pouco então de alguns projetos que a gente está estudando, estruturando, né? E começando assim do ponto de vista da manutenção, eu acho que o que seria que a gente consegue aplicar também seria começar com o machine learning, né? Não direto para o variável ou algo do tipo, mas com o machine learning você já conseguiria, através da sua base de dados, ter aquela previsão da falha, né? Antes de acontecer, você já, opa, o que está acontecendo aqui de estranho, que alarme está dando antes, que sinal, sintoma do equipamento está dando, para que a gente possa prever essa falha, né? Um outro trabalho que a gente está estruturando também tem a ver com o chatbot. Não tem ainda uma inteligência artificial, a gente ainda está pensando nessa parte, mas já é algo que já está sendo desenvolvido e quero agradecer também ao pessoal que testou. Hoje a gente está desenvolvendo um chatbot para atendimento do público, que é o público do Expresso Político. Então, já está em teste e a gente pretende ver se consegue lançar até este ano. E para sanar dúvidas, questões e diferentes exclusivos do Expresso Político. E posterior, a gente vai aumentando o alcance, né? E consolidação. Falando de novo de manutenção e gestão de ativos, para você começar qualquer análise de dados, colocar machine learning, a gente precisa ter uma boa base de dados, né? Então, hoje, eles falam muito em gestão de ativos. Então, nós estamos buscando sensorizar escadas volantes, elevadores, equipamentos de via, com máquina de chave, para a gente ter essa base, essa quantidade de dados, para assim a gente poder estruturar e levar para o machine learning e aí ter essa previsão de falhas. Acho que esses são esses projetos. A gente tem muita coisa que para realizar as duas apresentações. A gente fica aqui só pensando, quem tiver alguma ideia, quiser participar também, pode vir falar com a gente. O pessoal do comitê é super aberto e o CPTM está promovendo a tecnologia, está querendo trazer mais inovação e facilitar o nosso trabalho, né? Quem gosta de ter facilitar o seu trabalho. Quem já pensou que você teria a sua própria assistente virtual, né? O seu Charles ali do Homem de Ferro, quem já pensou que hoje está super acessível isso, né? Bom, eu queria agradecer, obrigado. Obrigado, Rodrigo, pelo sabe, pela dinâmica. Vídeo, Rafael, Estrada, Guilhermes. Obrigado, eu acho super interessante essa semana de inovação que vocês estão fazendo. Isso é muito importante para inspirar. Então, acho que aqui é uma sessão inspiracional, vamos sair de cabeça bem brilhante, pensando em ideias.
O que eu sempre falo, tá? Qualquer ideia é válida, tá? Vocês têm uma ideia, o pessoal técnico, aqui, o time do Rafael, eles vão entender o que vocês querem e vão traduzir, tá? Mas não tem medo das ideias, tá? As ideias, tem algumas vezes vocês sabem que a ideia mais simples é a ideia mais inovadora, tá? Então, pensem que é isso aí. Vocês querem aproveitar, eu acho muito legal, assim, da inovação, é super importante para continuar o sucesso das corporações, tá? Inovação, qualquer coisa é inovação, a gente fala quando tem certo, inovação digital. Mas pense que não tem medo, acho que o principal problema de falar e buscar uma essência. Bom, obrigado. Bom, eu agradeço a todos. Queria abrir para perguntas, mas infelizmente o nosso tempo não vai ser possível. Eu quero fazer uma pergunta, diferente de uma perguntinha, então. Pessoal, novamente, né, estou agradecendo a Adriana, Jonas, Rodrigo, os membros do comitê estão aqui, Rafael, Renato, todos que estão aqui presentes, o pessoal que assistiu a transmissão. Lembrando que a nossa semana vai até amanhã, como o Rodrigo bem falou, o Comitê de Inovação e Tecnologia da CPQM está aberto para ouvir, para apoiar, para incentivar, para implementar ideias inovadoras. Como ele falou aqui, Fabiano, a ideia inovadora, a vontade de inovar, não precisa às vezes ser uma programação, algo assim, meu Deus, como vou fazer isso? Não. Às vezes uma coisa muito simples, uma coisa muito óbvia, assim, puxa, por que ninguém pensou nisso antes? Ela traz, como a gente já teve uma série aí de trabalhos, né? Inclusive amanhã, fazendo aqui spoiler na feira de show de inovação que a gente vai ter aqui no auditório, 2 períodos, vai trazer para vocês, inclusive, trabalhos que já foram realizados por nossos profissionais, são estruturas inovadoras, estão ali já à disposição da empresa, à disposição dos nossos dias e que vão facilitar o trabalho repetitivo que nós temos no dia a dia. Então, amanhã também não percam a intenção da inovação, estamos à disposição lá na Barra Funda de algumas tecnologias que a CPQM tem disponível para todo o público assistir, também são todos convidados a participar. E eu, mais uma vez, agradeço a todos, espero que tenham gostado e aproveitem, como o Fabiano falou, fiquem aí com a ideia, dando na cabeça, aquela coisa perturbando, né, porque isso é uma perturbação boa, e tragam novidades que a gente vai aqui como comitê apoiá-los quanto possível para implementar e para fazer inovação e tecnologia cada dia mais para o nosso trabalho. Bom, muito obrigada a todos e um bom dia.